Olá, galera! A caminho de Split, na Croácia, vejam o que eu achei no mar. Uma boia, parece uma barraca. Antes de chegar a Split, parei numa bela praia para dar um mergulho e me deu uma vontade de comer uma banana. Split, a 10 quilômetros. Espetacular, Croácia. Espetacular. Essa praia era um convite para dar um mergulho, aí fui. Antes do entardecer, continuei viagem e me arrependi, porque para chegar em Split era um engarrafamento, mas olhem, gente, que lindo pôr do sol. 10 quilômetros foi 1 hora de engarrafamento. Passei a noite numa festa que tinha no meio da cidade e nessa praia amanheci. Fiz o café da manhã e depois de um mergulho fui para um mall onde estava cheio de guarda-chuvas no teto de vidro. Interessante. Logo após deixar a cidade de Split para trás. Continuando para o norte, sempre pela estrada litorânea, eu vi no mapa que tinha uma ilha unida por uma ponte. Percorri a ilha de ponta a ponta. A ilha de Trogir, em frente Split, é uma praia também no final de Split, na península que tem, indo para o norte. Está saindo o sol, um caminho bastante ruim, mas o carro está saindo o sol atrás das montanhas. Com o barulho de milhões de cigarras que são características de todos os países dos Balcãs, fui nadar e descobri que tinha um vizinho que parece mais morador do que passar as férias com essa barraca que parecia uma caixa d'água em cima, cheio de coisas. Quando me aproximei, parecia que estavam dormindo ainda porque não encontrei ninguém. Decidi caminhar até a ponta da ilha, que estava a mais ou menos 1 quilômetro por uma trilha, onde tem um farol no final. Tive que pegar uma galha de árvore para poder abrir caminho entre tantas teias de aranha. Aí uma aranha gigante. Continuando o caminho mais ao norte, me encontrei com uma cidade muito curiosa pelo nome. Primos tem. Sempre tem primos, né? Que cidade linda, unida por um istmo, né? É uma faixa estreita de praia. Que espetáculo que é Croácia. Deixando a praia em direção às montanhas, tem um parque nacional, onde na entrada tinha uma loja, onde se vê que o branco é preferência. A entrada do Parque Nacional inclui o ônibus, Parque Nacional de Krka. Bom, não sei se se pronuncia assim em croata, haja nome. Tinha também uma entrada pelo lago. Entrar de barco deve ser mais interessante. Esse serviço de ônibus é meio à toa, porque é menos de 1 quilômetro, dava para ir a pé. Eu fiquei pensando que devia entrar pela outra entrada de barco, que ia ser mais interessante. E está correndo lá embaixo. Muito bom. A diversidade de animais e de flora é única, uma das mais ricas em toda a Europa. Tem espécies endêmicas de peixes. E a primeira central hidrelétrica aqui na Europa foi feita aqui, 2 dias depois da central hidrelétrica das Cataratas do Niágara, que foi feita por Tesla. Tesla foi um croata. Uau. Muito lindo. Cheio de franceses nesse ônibus e uma sovaqueira, mamma mia, sentindo o cheiro de sovaco dos franceses. São 8 ônibus e mais uma van. Não é nada não, viu? Passar às vezes perto de alguns franceses é melhor ficar sem respirar, porque o cheiro, o fedor de sovaqueira que tem é terrível, terrível. Olhem a cor da água.
E os peixes se deixando levar pela correnteza. Eles vão nadando lateralmente. Se deixam levar água abaixo. O Parque Nacional de Krka está entre os parques nacionais mais visitados em todo o país. Infraestrutura de primeira, acesso nas passarelas para cadeirantes. Existe uma quantidade de trilhas para aqueles aventureiros que queiram passar vários dias no Parque Nacional. Por uma passarela muito bem bolada, cheia de corredeiras. E aqui é um labirinto de trilhas e passarelas. Para onde nós vamos? Walk this way. Olhem os peixes. São milhares os turistas que cada ano visitam o Parque Nacional Krka e é por isso que muitas tábuas precisam ser ajustadas, porém a passarela demonstra estar bem firme, não vai cair. Muito bem bolado. Sempre vamos ao longo do rio, parece. Atravessando em zigue-zague. E da cachoeira. O povo passando por cima. Que legal. E os peixes em cima da cachoeira. Estão esperando o momento que eles vão se jogar. E a lavadeira. O paraíso das lavadeiras. Também um lugar como esse, no meio de tanta vegetação, água cristalina correndo por todas partes, era normal a proliferação de lavadeiras. Em todo o Parque Nacional existem cartazes como esses, informando toda a fauna e a vegetação que existe, que é tão rica. O rio Krka é um dos rios mais ricos em variedade de peixes na Europa. Reparem a transparência dessa água e que lindas as libélulas como chegaram. Reparem como se vê o fundo, cheio de algas. Olha que linda libélula, que espetáculo. Quando não é verde, é azulada, né? Linda. Que peguei. Que bicho maravilhoso a libélula. Ou lavadeira, ou lava, o que vocês já sabem, né? É espetacular. Luminosas, mudando as cores conforme o sol. Peixes enormes ao longo do rio pareciam ficar quietos, sempre parados, sempre no mesmo lugar. Penso que era pela correnteza, porque logo ali estavam as cascatas. Percebendo então a corredeira, na correnteza eles ficam parados e devem se alimentar de peixinhos pequenos que são levados por água abaixo. A variedade desse Parque Nacional em flora e fauna é das mais ricas que existem em toda a Europa. Gente, deixem eu insistir com essas libélulas que estou apaixonado porque o colorido que tinha era fantástico. Está cheio de libélulas, lógico porque elas gostam muito d'água, né? Além de existir a vegetação que elas adoram.
mas tinha uma concentração de libélulas tão grande que eu ficaria o dia inteiro só apreciando elas aí. Olhem o voo dessa libélula, eu não sei se vai se apreciar bem na filmagem, nunca vai ser como presenciar ao vivo. É fantástico, é hipnotizante para mim. Aí peguei duas de diferentes cores, uma azul e uma verde, que estão paradas o tempo inteiro aí. Daqui a pouco elas vão mexer as asas. Que será que estão fazendo? Estão comendo? Estão se alimentando dessas plantinhas? Será que existe um modo de aumentar mais a câmera lenta? Porque o máximo que eu consegui, acho que não é suficiente para apreciar esse voo fantástico e poder ver as asas, que nem o beija-flor, né? O beija-flor ainda mexe com as asas muito mais rápido. Então fica difícil de poder filmar. Mas aí, ó, eu já peguei aí, justamente porque ela abriu lentamente, né? A asa. Está parada em cima da planta, deve estar comendo, deve estar se alimentando. Mas que maravilha! Lá vai outra vez, lá vai abrindo devagarinho, vai, mostre-se. E viva um primeiro plano dela, e agora vocês vão ver na velocidade normal o que acontece. Em silêncio, porque o barulho da cascata é enorme. Vocês vão ver o contraste agora. Gente, eu nem sabia que existia a amora branca, originária da China, mas tem na Ásia Central e na Europa. Fiquei curioso, eu nunca vi amora branca. Que árvore majestosa! E um artesão está pondo à venda uns mandalas aí. Calculam 400 anos de idade. E a original da China, mas é plantada nos lugares quentes da Europa. Aqui é quente assim no verão, mas é temperado porque no inverno cai neve. E aqui tem alguém que vende essas artesanias. Bom, é difícil filmar cascata sem gente, né? É uma sucessão de cascatas e cachoeiras. Muito lindo lugar. Nos Balcãs são todas loiras. A maioria imensa são loiros. Os olhos claros, né? Todos os Balcãs são conhecidos pelas cavernas e grotas que tem. Cheio, né? Paraísos arqueólogos e espeleólogos. Quem quiser se aventurar de mochilão e levar uma barraca, né? Pode passar vários dias no Parque Nacional, mas tem que pedir uma licença especial. Mas tenho certeza que vale muito a pena. Ah, é muito bonito. Lembra as cataratas do Iguaçu, uma versão em miniatura, né? Então, não são tantos altos como nas cataratas do Iguaçu, mas é muito lindo. E é água limpa, como nas cataratas do Niágara. Deve estar proibido, mas tem vontade de ir lá embaixo. A força da água deve dar um refrescor muito gostoso. A água eu já toquei, bastante temperada, 20 graus ou mais 20 graus. Está quente. A vista de outro ângulo. Estão todas as quedas d'água juntas, uma ao lado da outra. Bom, aqui um ângulo sem gente, porque é muito difícil poder filmar ou fotografar sem pessoas no meio.
muito lindo. Não é uma queda vertical como nas cataratas do Iguaçu, de mais de 72 metros. Aqui, se são 72 metros, vão em diagonal, assim como numa escorrega, né? Pode ter até mais de 72 metros, mas não é muito mais não. Mas é muito lindo, muito boa infraestrutura, excelente. O lugar é muito lindo, os croatas devem estar orgulhosos de possuir um parque nacional assim na Europa. É difícil de ver tantos autos, mas não tem comparação com as cataratas do Iguaçu, que são mais de 300 autos. Olhem a água azul, que transparência, é um caudal de água enorme que tem aí no meio. E é proibido o uso do drone, que dessa maneira daria para ver muito claramente como é que vem em escadinha. Aí ó, vai caindo aos poucos, né? Aí tem uma corredeira, aí vai cair mais um degrau e mais um degrau. Aí só desde longe que dá para ver como... Só de longe que dá para ver, como se fosse toda uma cascata só, né? Mas não é como as cataratas do Iguaçu. A diferença é que não é água barrenta, é água cristalina. Olhem o azul, como se vê, sinal de água cristalina, né? As barreiras de tufa são umas espécies vegetais que ficam no leito do rio. E aqui diz que o rio Krka, que é o que dá o nome ao Parque Nacional, é o rio que mais leva tufa na Europa. Esses vegetais subaquáticos se formam quando um rio leva grandes quantidades de carbonato de cálcio. E aí temos uma vista geral como se fosse de um drone que está proibido soltar. Lá tem um lago, provavelmente daí se tira a energia hidrelétrica. Cabe ressaltar que Nikola Tesla era croata. A Sérvia também é tomado como um herói. Lá em Belgrado, ele costumava se hospedar num hotel 5 estrelas. A casa dele sempre foi hotéis 5 estrelas. Não tinha casa. Eu não sei se é esse o barco de excursão, que tem duas maneiras de entrar nesse Parque Nacional. Você paga 40 euros para passar o dia inteiro ou 30 euros a partir de 3 horas da tarde até 8 horas da noite. E um barco inclui o passeio de barco se entra desde a outra entrada. Aonde eu entrei era incluído, chega a 1 quilômetro, né, de ônibus, que daria para ir a pé, mas bom, incluiu o ônibus para ganhar tempo. Interessante saber que tem o belvedere do Lord, o imperador do Império Austro-Húngaro, o último, do Francis Joseph I. E em 1875 foi declarado o ano do senhor, do imperador, né? O assassinato em Sarajevo por parte de servo, né? Que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Tem história esse país. Tem muita história. Bom, Sarajevo é Bósnia-Herzegovina, né? Que linda cascata é essa. Impressionante o caudal aí no meio.
como cai uma quantidade enorme de água e forma isso, né? Impressionante. Eu não peguei todo o panorama, porque tem cascatas mais em cima. Como eu disse, é tudo em escadinha. São vários altos, provavelmente de mais de 100 metros de altura. Muito bem bolado, com as resenhas em alfabeto Morse também para os cegos. E toda a maquete do que seria o Parque Nacional. Aí vocês podem ver no meio o rio, como vai caindo cascatas em escadinha. Vocês podem ver cada linha que vai atravessando. Aqui, aí, ó, uma linha, outra linha. É uma cascata, né? São cascatas que vão caindo em degraus a cada 100, 200 metros. Muito bem bolado essa maquete. A pessoa cega com o dedo pode ir tocando e ver tudo que tem, não é? E se fazer uma ideia de como é o Parque Nacional. Muito bem. O restaurante está um pouco distante do que seria a vista para a cascata. Os preços dos restaurantes, quando são lugares assim ultra turísticos, não é de esperar que vão dizer é muito caro, é proibitivo. Não, não. São preços razoáveis. Ao estándar europeu. Já foram os tempos que Croácia era tão barato para ir em restaurantes. Agora está ao nível dos preços da Itália. Um pouco depois dos restaurantes tinha uns museus com mostras e coisas típicas de uma época, como essas vasilhas d'água que eram as mulheres que costumavam carregar nas cabeças, também uns utensílios da época e também uns barris como esse que carregavam nas costas. Gente, que força que tinha que ter essas mulheres, hein, para carregar tanto peso. E os homens? Bom, está a explicação aí de muitos rituais e costumes que eles tinham. Imagino como em todos os países do mundo, quando se vêem coisas assim de antigamente, os locais, no caso os croatas, que são idosos hoje, veem isso, vão sentir uma saudade daquelas, né? Os tempos da vovó. Com certeza aí no Brasil deve haver também muitas coisas parecidas, às vezes iguais a essas, né? Utensílios da época da Idade de Ferro. Bom, tem mais de 2000 anos que os croatas vêm fazendo. Aqui cozinhavam batata dessa maneira, com essa tampa aqui. Diz que é um processo especial para poder fazer a batata. Eu queria poder saber como é que faz. Diz que não é fácil de fazer. Aí a oficina do ferreiro. Blacksmith em inglês é ferreiro, né? Trabalha fundindo o minério, do qual se tira a escória, a qual será o ferro que será forjado depois para dar a forma aos utensílios. Roupas típicas nessa sala de costura. And when they come home in the evening, they don't go to sleep, but they are working on the lawn. And the men are drinking somewhere, like always. So you see, if you make a mistake, you can go backwards. So you just follow the line, and you can go backwards easily. And eventually you become that good that you just don't look, you just do it, and especially when it's just like this. So you can do this in one afternoon if you are like already an expert. If it's just one color, if it's something complicated like this, but a little bigger like that one, you need it practically a whole week. So most of the things which were made from sheep wool are, let's say, 40% of everything were the socks. Because the socks were the inferior part really close to what this means. So for instance, about this hat is like a symbol of the region. And they would dress like this when they are going to the city. So from a village to the city. So when the hat is on this side, that means this guy is already married. So you shouldn't approach to him and speak if you are a girl.
And if it's turned on the other side, which is like a black one, then he's looking for a girlfriend. He's going like this, like a peacock around, something like this. And when the lady has a bag this size, then she's already taken. You shouldn't speak. That's really rude if you start to speak with her. If she has like a really small bag, then she's still like a girl and you can approach with her. So there was no point to ask me. You already know. So. O museu já estava em cima da cascata. Os moinhos de água, né? Isso parece um chiqueiro. Ah, que legal. Carrinho. Movido com burro. Imaginem a minha casinha e eu fazendo esse trabalho artesanal de vime, é vime que se diz, né? Uma casinha na Croácia, assim com o teto baixinho, porque, olha, quase eu bato a cabeça contra o teto, não vou exagerar, né? Mas assim, quem tem 2 metros bate. E com essa vista para a cachoeira. Aqui praticamente poderia tomar banho em chuveiro, é só colocar um cano para cá, para esse lado de cá, toma banho em chuveiro. Aqui é como trabalhavam os moinhos, né? Com a força hidráulica. Construíram praticamente dentro da cascata. Muito bem bolado, muito bem. Aí a borboleta lá, ai que lindo, lindo. Cheio de cascata, um cachoeiro. A ver se pego a borboleta. Peguei, mas é difícil porque ela muito dificilmente pousava em alguma flor, ficava só voando. Interessante esse cartaz. De um lado, o moinho para encher a lã recém-tirada da ovelha e do outro lado, o tanque para poder lavá-la. Quase todos os residentes do lugar, até os anos 60, viviam disso. Criação de ovelhas para produzir a lã, estocada próxima ao rio, se aproveitando para lavá-la. E agora vocês vão ver... Que bem mostrado! Aqui, ó, bem embaixo praticamente d'água. Aí, tá indo. Aí se supõe que ia girando.
a roda. Não sei como é, mas é interessante demais. Agora, tem que estar do lado de fora, senão escurece muito. Queria ter olho de coruja para poder ver com maior claridade isso aí. A cascata Manoilova, que é a mais alta do rio Krka, e o final das travertinas que ele vai carregando. Embora tenha central hidroelétrica, produtora de energia, com respeito ao meio ambiente e o Parque Nacional. Tinha várias fotografias da planta hidroelétrica que funciona. Aí uma maquete do lugar com a planta hidroelétrica e Nikola Tesla. Hoje, à tardinha, eu vi que já a passarela estava quase vazia de turistas. Então, aproveitei para dar uma segunda volta. E justo quando ia se pondo o sol, saiu com toda a intensidade. Olhem essa planta embaixo d'água. Espero que tenham gostado. Um abraço!